E aí, Tia Minha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, forte abraço pra vocês. Bom, este aqui é o Pintou Informação, que vai ser de uma forma diferente. Então confere aí até o final, que vocês vão entender o porquê que a gente tá falando que vai ser uma forma diferente. Mas isso daí, galera, após aquela vinheta. Pintou Informação. E este é o Pintou Informação, como a gente sempre fala, o Pintou Informação é um oferecimento aí da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros, tá aí, ó. QR Code na tela, vai aí, aponta a câmera do seu celular neste QR Code, ou se não, na descrição desse vídeo aqui tem um link específico para você clicar, se cadastrar e também fazer aquele seu primeiro depósito aí, para poder validar sua conta na Bet Nacional e partir pro abraço aí, fazer suas apostas sempre com responsabilidade, lembrando, maiores de 18 anos, beleza? Mumu, a gente vai fazer uma paradinha meio diferente hoje, né, cara? Ontem a gente teve o privilégio, né, através de anos aí, né, no meio do YouTube, a gente tá conseguindo ter acesso ao CT, temos acessos aí também aos jogos do Vasco, e a gente vai fazer um react, né? Fala um pouquinho pra galera aí o que a gente vai fazer em si diante desse react aí. Tamo junto, Digão. Bom dia para você, bom dia para a rapaziada que tá nos assistindo. Eles vão fazer o react em cima das falas do nosso Emiliano Dias, né, nosso auxiliar técnico. Ele falou bastante coisa importante e a gente aí, no dia de hoje, está trazendo aí para poder apontar ali algumas coisas que me chamou a atenção, te chamou a atenção e que possa também estar chamando a atenção aí, querendo ou não, do nosso público. Que a gente vai falar e a gente vai escutar ali as perguntas, ele vai responder e a cada pergunta a gente vai parar aqui, pausar e tentar trazer uma opinião, uma análise em cima do fato que ele venha falando. É isso daí. Então, vamos lá, né, cara? Vamos lá dar play aqui na parada pra gente saber fazer o nosso react. Emiliano, primeiro fala um pouquinho pra gente desse trabalho de preparação dessas 2 semanas que vocês acabaram tendo. Qual tem sido o objetivo principal de vocês? De focar mais em parte física, mais em parte tática? De que forma vocês pretendem chegar nessa estreia do Campeonato Brasileiro? Qual o foco principal durante e como tem sido essas 2 primeiras semanas de preparação? Bom, tenemos que tratar de aprovechar muito o tempo hoy, tanto en lo físico como en lo táctico. A gente quiere hacer un poco de mantenimiento de lo que veníamos haciendo, así que vamos a tratar de aprovechar muito el tempo vamos a hacer toda la semana que viene doble turno, entonces acho que va a ser muy productivo para o time. E aí, Mumu? Aí foi questionado, aí foi falado sobre a parte física e técnica do dia a dia agora, né? Depois da eliminação diante do Nova Iguaçu, e o treinador falou aí que está sendo, sim, feito um trabalho diante dessa parte, principalmente física, né? Lembrando que, bora lá, no ano passado aconteceu a mesma coisa, né? Quando o Vasco é eliminado pelo ABC, a gente fica cerca de quase um mês parado para início do Brasileiro, e tinha algo que a gente destacava muito no time do Vasco do ano passado, que era a força física. Então, assim, claro que a gente queria estar participando das finais do Carioca, seria importante ser campeão, né? Para começar um novo ciclo com a SAF. Só que essa parte física é importante você aprimorar. Ele vai dizer que é bom a gente alinhar, né? Deixar todo mundo numa sequência junto, igual, performando bem, para a gente poder decorrer bastante aí durante o ano. Então, assim, é importante. A gente viu quanto foi no ano passado e vai ser esse ano também, porque, diferentemente do ano passado, a gente só tinha, depois da eliminação do Carioca, 38 rodadas para jogar. Hoje, no mínimo, a gente tem 40. A gente se classificou para a Copa do Brasil e eu espero que o Vasco possa estar avançando aí, né, nas seguintes fases, que vai ser importante, não só economicamente falando, mas esportivamente é importante para a gente voltar a figurar ali entre as quartas, quem sabe semifinal. Se deixarem, né, vai que a gente chega na final. Quem sabe, né, cara? E a parte física que a gente estava elogiando bastante, né? Só que nos últimos 2 jogos, 3 jogos aí, ficou a desejar um pouco a parte física e muita gente culpando pela idade dos jogadores. Eu acho que pode acarretar isso sim, mas não é o grande problema do Vasco na parte física, ao meu modo de ver. Pode atrapalhar? Pode, mas não é o grande problema. Vamos ver aqui a próxima pergunta aqui? Esse período até a estreia no Brasileiro vai ser maior do que a preparação na pré-temporada, né? Em termos de dias, serão 26 dias sem jogos, na pré-temporada foram 12. Mas mesmo assim tem alguns desfalques, né? A gente soube agora do Galdame estar fora,
fazendo um trabalho à parte física, o esforço está na seleção. Como que é ter esse dia a dia assim, normal, mas mesmo assim, com alguns desfalques, mesmo essa longa preparação pela frente? No, vamos a tratar de equilibrar todas las cargas a nivel de que todos tengan las mismas cargas. Si después a gente agrega más, van a hacer el mismo trabajo en otra etapa. Más generalmente, todo el mundo trabaja en las mismas cargas. Y tratar de saber que los desfalques están y va a acontecer durante todo el año. Você vê que, novamente, uma pergunta sobre parte física, né, Momô? Sim, sim. E aí você vê que ele fala, né, sobre a carga ser igual, como eu comentei anteriormente. É importante você dosar a carga e que ela seja igual para todos, para você ter os jogadores na mesma plenitude. É claro que tem uns que tem uma polivalência maior do que a outra. O Paulo Henrique, por exemplo, é um jogador que, cara, ele tem uma força absurda, é um cara que corre muito. Então, tipo assim, querendo ou não, o Paulo Henrique ele já tem isso um pouco mais elevado do que o Piton, que também é um cara que sobe, desce muito. Então, assim, o que ele quer dizer é que vai deixar uma carga máxima igual para todo mundo, para ter todo mundo até o final bem. Né? E em relação ao Galdames, ele até trouxe essa informação, só para a gente contextualizar aqui, o Galdames ganhou alguns dias, tá, gente? Ele teve que, como ele veio lá do futebol europeu, estava jogando lá, e não teve aquelas férias do meio do ano, então, tipo assim, querendo ou não, ele veio para cá, e aí o Vasco, ali, de certa forma, deixou ele alguns dias para poder ele equilibrar um pouco também a parte física, porque senão ele, a qualquer momento ele poderia estourar, então era importante deixar o Galdames alguns dias parado, já que infelizmente a gente acabou ficando fora, né, das semifinais, o Vasco acabou optando em deixar ele aí alguns dias de folga a mais do que os demais, mas hoje ele já esteve treinando, já está treinando lá na parte física, não foi para o campo, mas eu creio que daqui para a semana, né, para o meio da semana, ele já volta a fazer o treinamento em campo normal e vai estar aí juntamente com todo o elenco. É isso daí. Vamos aqui para a próxima questão, a próxima pergunta, né? Boa tarde, Jobson. Queria que você falasse um pouco, né? O Vasco recentemente demitiu o diretor de futebol Alexandre Matos. Como é que você vê essa questão do departamento de futebol se reformulando com a temporada em andamento? No, lo que aconteció con Alexandre no... Yo todo lo que tenía que falar lo falei internamente y no voy a falar nada de lo que aconteció. Mas internamente a gente va a continuar trabajando del mismo jeito que hace 8 meses que está trabajando y tenemos que seguir para frente. Y Vasco está por arriba de todos los nombres, está por arriba de Ramón, está por arriba del director, está por arriba de Vasco, está por arriba de todos. Tratamos de tratar de trabajar para poner a Vasco donde, del día que llegamos uno, de tratar de poner a Vasco onde realmente merece estar. Ô, Momô, nesse ponto aqui, foi até o amigo Joel Silva, né, que hoje está no Atenção Vascaíno, ele pegou e botou aí sobre o Alexandre Matos, né, de cara, logo ele falou que a gente tinha, o que eu tinha que falar, eu falei internamente. Sim. Disse aí o Emiliano Dias. E também ele pegou e falou uma outra situação aqui, né, que o próprio Lúcio, né, na sua coletiva de sexta-feira, pegou e falou: não tem ninguém que vai estar acima do Vasco, então todo mundo tem que estar abaixo do Vasco. E aí, cara, atitude e uma resposta bem bacana nessa questão aí, né? Cara, isso só deixa também assim, né, mais nítido que a convivência do Matos no Vasco, aparentemente o Matos entendeu por ele só que ele poderia ser maior do que o Vasco, pela história dele e tal. Assim, é o que deixou a entender. Né? Que, tipo assim, quando ele diz, ó, ninguém é maior do que o Vasco, nem o Ramon, nem eu, Emiliano, nem o próprio diretor de futebol que saiu. Então ele quer dizer o quê? Que todos estão abaixo do Vasco. Então, em algum momento, não estou dizendo que isso foi a todos os momentos, mas em algum momento possa ser que o Alexandre Matos meio que se deslumbrou em alguma situação, quis ser voz ativa, ser mais do que a própria empresa que hoje comanda o futebol do Vasco, ser mais do que o Vasco, ser mais do que o técnico, e aí acabou meio aí que perdendo um pouco da mão, e aconteceu o que aconteceu. Então, tipo assim, eu achei importante a resposta dele, porque eu acho que é bom a gente já deixar algumas coisas para trás. Se a gente ficar remoendo sobre Alexandre Matos, não aqui criticando o nosso companheiro lá, o Joel Silva, foi uma pergunta boa, pertinente, mas assim, é importante a gente tocar a vida para frente. Né? Alguém iria perguntar? Foi perguntado, foi muito bem perguntado pelo Joel. Mas assim, eu acho que daqui para frente é momento de a gente começar a olhar com outros olhos e perguntar para ele outras coisas. Lá na frente a gente vai ver que tem uma situação que ele até meio que dá uma questionada
porque as pessoas ficam meio que remoendo as coisas do passado. Mas isso a gente vai deixar um pouco para frente. Mas, assim, gostei disso e ele disse, ó, a gente está aqui há 8 meses, estamos trabalhando, né? Eu não sou maior do que o Vasco, nem o Ramon é maior do que o Vasco, independentemente do que a gente fez, porque a verdade tem que ser dita. O Vasco, eles pegam o Vasco 9 pontos, virtualmente rebaixado, essa era a verdade, e depois eles conseguem fazer 36 pontos e livrar o Vasco aí, né, de um rebaixamento que seria ridículo no primeiro turno já, esse rebaixamento. Então, assim, ele quer deixar bem claro que, independentemente também da importância que eles sabem, isso é importante a gente pontuar aqui, tá? Eles sabem a importância do trabalho deles do ano passado, entendeu? Eles têm isso muito bem colocado na mente deles, que eles fizeram um trabalho no ano passado de recuperação muito importante, mas eles não estão acomodados em relação a isso. Mas a gente vai ver ele falar mais um pouco em relação até a alguma situação de culpa que eles acabam assumindo, mas isso é mais para frente. É isso daí, galera. Você que está do outro lado aí, já chega deixando o seu like aí, dá aquela moral especial aí pro Podcast Cruz Maltino. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal do Podcast Cruz Maltino. De segunda a sexta temos aí o Pintou Informação, este vídeo que você está vendo aqui, 12 horas Almoça Vasco, às 18 horas temos a Live Raiz, fazemos pré, durante o jogo e pós-jogo também, e às vezes, quando dá, né? Quando não tem jogo de domingo, a gente tem a domingueira e a resenha do Mumu no sábado ao meio-dia. Então, tem um canal aqui para vocês aí do podcast repleto de atrações, repleto de conteúdo para vocês aqui. Ô Mumu, antes de eu continuar aqui tocando essa entrevista que ontem foi concedida aí pelo Emiliano Dias, a gente vê algumas mudanças, né? Muita gente fica falando sobre mudança. Ah, que mudança está tendo no CT? E a gente está vendo aí que tem aquele, não sei se é um Dope Shop, como que fala aí, sobrenome lá, BMG, Vasco. Sim, né? os patrocinadores. Os todos, né, que eles falam, sei lá o nome que se dá direito. Aí tem esses patrocinadores ali atrás, e aí tem as modificações estruturais, né? Ele até comenta, pô, ele tem a sala de vídeo que não tinha, né? Importante para passar o vídeo, mostrar para os jogadores, né? Querendo não, o refeitório foi melhorado, já existiu o refeitório, mas foi bem melhorado. Rapaz, agora me fugiu a mente, os vestiários que não tinha, né, na época a sala do Ramon Dias, que antes não tinha também, era tudo junto. Foi feito uma sala em separado. Então, tipo assim, a gente entende que, cara, vem evoluindo muito. Claro que não é o ideal pro tamanho do Vasco da Gama, até que se a gente for observar, pô, ontem eu consegui ver isso, cara, maravilhoso, lindo, parabéns lá pro Red Bull Bragantino, o CT, lindo. Cara, primeiro mundo, perfeito, CT, cara, sensacional o CT dos caras, e é isso que o Vasco tem que buscar, porque o Vasco tem tamanho para ter um CT desse tranquilo e calmo, não desrespeitando o Red Bull Bragantino, que também, né, lá nos anos 80, 90, era um grande clube, o Bragantino, né, mas assim, cara, o Vasco é um gigantesco do futebol brasileiro e tem que ter um CT assim de primeiro mundo, então a gente espera que isso o mais rápido possível possa ser resolvido. Outro ponto aqui que a gente pode falar aqui é esses postes. Será que vai ser futuramente ter o refletor? Refletores? Os refletores, no caso? A gente espera. É porque o Vasco, na mentalidade, desde o início, nunca se imaginou em fazer, de certa forma, treinos à noite. Se tiver algum treinamento à noite, é São Januário. Então vai para o estádio. Então tem muito disso. Às vezes a pessoa assim, o Vasco está economizando numa situação boba. Sim, mas é porque o Vasco não tende a fazer nenhum tipo de treinamento aí à noite. Né? Os treinamentos do Vasco, sempre à noite, é em São Januário. Igual foi feito, o Ramon Dias fez alguns, lembra? No ano passado. Ali, quando era próximo do horário do jogo, um dia antes ele fazia no estádio lá. Então, assim, o Vasco já tem isso muito pré-determinado. A não ser quando, sim, se a casa acabar esse imbróglio todo aí, né, de instabilidade jurídica, o CT for feito, o venaria tudo bonitinho, aí eu acho que no projeto, no projeto tem lá o mini estádio para poder 2.000 pessoas, né? Para 2.000 pessoas. Aí vai ter iluminação, tudinho bonitinho. Agora, é que negócio, a gente vai ter que esperar para poder ver o que vai se resolver dessa situação do terreno, né? Se o terreno vai continuar da forma que está, se a SAF vai realmente colocar o dinheiro do jeito que é, ou se vai procurar algo indiferente, vai procurar um outro terreno. Isso é um imbróglio que, cara, sinceramente, eu queria que se resolvesse o mais rápido possível, mas eu observo assim, vejo que isso vai ser tratado ainda aí para os próximos anos. Eu ainda vejo o potencial construtivo do Vasco, que é caso de São Januário, que é diferente, sendo aprovado e começar a se fazer, e o CT eu acho que ainda vai continuar
nesse imbróglio aí jurídico em relação a essa instabilidade. É isso daí. Vamos dar sequência aqui então, cara. A gente parou aqui no Paê, no Felipe, né? Ele está bem fisicamente. E queria que você falasse um pouco da diferença que tem, né, no estado nesse começo de temporada em relação ao ano passado. Assim, como é contar não só com a parte técnica dele, que é questionável, mas ele também muito bem fisicamente. Dimi, todo el mundo sabe la cualidad de Dimi, es un diferenciado. Acho que el año pasado era difícil para él, venía de un parate muy grande y precisaba adaptarse también al fútbol brasileño. Hoy tenemos uno de los mejores camisas 10 del país y estamos muy contentos con eso. Va a seguir mejorando, tienen que mejorar, tienen que brigar porque acá hay una briga muy grande interna y estamos muy contentos con él. Aí foi perguntado sobre o Paê, né? E ele falou, né, que está muito contente com o Paê, que tem um dos grandes camisas 10 do Campeonato Brasileiro e que o ano passado foi difícil, adaptação, tudo isso daí. E só falou verdades, né, Mumu? Sim, e aí tem um detalhe ali que as pessoas não conseguiram pegar, e eu peguei, né, na leitura da fala dele, que eu queria passar para você e para o pessoal que está do outro lado nos assistindo. Ele bota assim, ó, o Jimmy, que ele chama de Jimmy, né? Ele melhorou muito, né? Teve que se adaptar ao futebol brasileiro, e ele sabe que existe uma briga interna por posição. Olha só, a gente sabe que o Paê, cara, disparadamente de qualidade é absurda. Mas ele deixa claro ali, eu não sei se ele joga isso meio que pra galera, meio que uma resposta assim, meio que, ó, tá aí, né? Ele vai ter que brigar, ou quando ele fala assim, não, existe uma briga interna. Eu sei que hoje, para hoje, não se tem aquele meio-campo que vai tomar a vaga do Paê. Hoje não tem, né? Mas, assim, eu vejo que ele, quando ele fala dessa briga interna, é de posições. Porque, tipo assim, ele pode optar, igual eles optaram no ano passado diversas vezes, sem jogar com o Paê. Eles jogaram vários jogos no ano passado sem jogar com o Paê. Então, tipo assim, na mentalidade, quando ele fala que ele briga por posição, é tipo assim, ele briga com ele mesmo. Se ele estiver bem fisicamente, desenvolvendo bem, ele vai ser o titular. Se ele cair de rendimento ou fisicamente ele não estiver aguentando, ele perde essa briga para ele mesmo e não é, de certa forma, escalado. Então, assim, eu peguei isso quando ele fala sobre essa briga interna e foi basicamente em cima disso. Se ele estiver bem, performando bem, cara, eu acho que, de certa forma, ele vai continuar sendo titular do Vasco aí até quanto ele aguentar. Não sei se ele vai aguentar aí, né, de cara, os 40 jogos que a gente já tem aí por restante da temporada. Se ele conseguir esses 40 e conseguir mais outros passando da fase pela Copa do Brasil, show de bola. É isso daí. Adriano, boa tarde. Fábio Azevedo, fanático vascaíno. Existem duas próximas janelas. Uma agora, que é uma janela de quem está no mercado brasileiro ou sem contrato, que agora só no mês de abril, e a segunda, que se abre na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês trabalham nesse planejamento com o elenco até o final do ano? Porque, teoricamente, vai passar um turno inteiro até que cheguem grandes peças para o mercado europeu, por exemplo. La janela de ahora todavía no está fechada. Fechó, ahí tenemos una posibilidad grande. Ya estamos trabajando con Lucio, con el equipo de scouting ahí tenemos las opciones que precisamos ¿no? Y estamos confiantes que van a llegar. Y después, todos sabemos cómo es el fútbol brasileño, que vamos a tener dificultades durante el año. Por más que vos traes que lo que tenga que traer, es la liga que más partidos tiene en el mundo. Entonces va a acontecer que vos tenga dificultad. Más gente tiene un grupo, estamos tratando de preparar a todo el mundo para, como aconteció el año pasado, que todo el mundo va a tener la posibilidad. Entonces estamos confiantes de que lleguen los refuerzos que tienen que llegar y hacer un Vasco. Es otro Vasco. Porque no están falando mucho que el mismo Vasco, es otro Vasco. Te puedo asegurar que otro Vasco, cuando la gente llegó, tenía dificultad y hoy necesitamos un par de piezas más, pero no podemos seguir viviendo el recuerdo de todo lo que acontece. No estamos confiantes con lo que va a ser un gran año. Es normal de lo que aconteció. Y Ramón faló con hoy y yo falé también otra vez. Lo único responsable de la derrota de lo que aconteció el otro día de Ramón y mía, lo único, no es que el Chimi está mal, fuimos nosotros que erramos. Pasa que acontece cuando los grandes erran, tienen otra magnitud. Entonces, Ramón es un grande, erramos, tenemos que botar la cara y seguir trabajando, mas estamos muy confiantes con el time que a gente tem. Aqui você vê, né, o Mumu,
o seguinte, o Fábio Azevedo pegou e fez a questão sobre as janelas, né, a janela doméstica e a janela no meio do ano, que vai abrir na 18ª rodada. Ele pegou, falou que, né, está juntamente com o Lúcio e o Scout, estão analisando os jogadores, estão analisando nomes, ponto, e aí ele abre um parênteses, né, que fala que a responsabilidade totalmente é deles, né, deles ali. A família diz que eles erraram e, tipo assim, de certa forma, na minha avaliação, não sei a sua, mas a gente vê que eles entenderam o erro e vão trabalhar de todas as formas para não acontecer novamente esse erro. É isso que aparentou para mim nessa resposta. E você? Não, também, nesse quesito aí do erro do Campeonato Carioca, né, ele deixa bem claro ali que o erro foi da parte deles, né, da comissão técnica, eles fizeram a leitura que não se compreendeu dentro de campo, o time não é culpa dos jogadores, né, que o time está mal, os jogadores respeitaram e fizeram o que eles pediram para fazer em campo. Outra coisa que me chamou a atenção nesse caso aí, dessa resposta dele, foi que ele fala assim, ó, mesmo com os reforços, teremos dificuldade, porque o futebol brasileiro é a liga que tem mais jogos no mundo. Então, o que ele quer dizer com isso? Mesmo que os reforços cheguem, ainda assim teremos dificuldade, porque você perde muito jogador por contusão, por cartão, né, por indisposição física. Então, assim, querendo ou não, mesmo que chegue os reforços que eles pensam em trazer, eles mesmo assim têm ainda na mentalidade deles que em algum momento do campeonato, e é o que a gente sempre fala, o Campeonato Brasileiro ele tem essa peculiaridade, né, que é aquele campeonato que você, de certa forma, não consegue performar 38 rodadas. Está aí o Botafogo, como exemplo, no ano passado, performou quase um turno inteiro e no segundo turno performou muito mal. Então você não consegue manter uma métrica muito alta, você vai em algum momento oscilar, e dentro dessa dificuldade a gente está falando isso. A gente, de certa forma, vamos oscilar. Independente que se chegue mais reforços, em algum momento a gente vai oscilar. E a gente sabe que isso vai acontecer, e é nessas horas que o torcedor tem que estar preparado. Mas para isso também, o clube tem que se organizar, porque você, já sabendo que você vai oscilar em algum momento das 38 rodadas, quando você tiver no viés de alta, você tem que fazer o máximo de ponto. Para quando vir, né, esse revés de baixa, você não passar sufoco lá nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem a famosa gordurinha, né, Mumu? A famosa gordurinha. Isso aí. E outra situação, para finalizar sobre isso, um outro detalhe. Outro Vasco. Eles entendem outro Vasco, isso aí. Vasco, tá? Então, assim, eles entendem que pegaram um Vasco, entre aspas, sucateado psicologicamente, porque tinha 9 pontos, os jogadores cabisbaixos. E foi a primeira coisa que eles falaram quando chegou, né? Que o grande trabalho deles seria entrar na cabeça dos jogadores para dar uma animada novamente nos jogadores. Por isso que eu fiz aquela pergunta para ele após a vitória contra a Portuguesa, né? Como foi que ele colocou essa mentalidade de quem estava naquela pressão do ano passado, que foi difícil, e como é que foi colocar isso na cabeça dos novos que chegaram. Porque, tipo assim, chega novos jogadores, você tem que agregar eles ao espírito do time. E se você não agregar eles ao espírito do time, divide. Então, tipo assim, você tem que fazer esse trabalho lá no início. Quem fica contigo, você manter esse trabalho psicológico de entender, como ele faz sempre nos pós-jogos dele, quando tem lá o Vasco nele, ó, o que eu tô gostando é que esse time tá acostumando a ganhar. E é isso que a gente tem que entender, é ganhar, acostumar a ganhar. Então é isso que a gente espera aí do Vasco da Gama, né, desse novo Vasco, como ele mesmo disse aí na entrevista. É isso aí, vamos dar sequência aqui então. Estão trabalhando direto com o Lúcio Barbosa, queria saber como é que é essa relação com vocês, como é que é a conversa com vocês, vocês têm uma direta com ele, né? Como é que está sendo essa relação agora? Só bota pausa aí. Né? Nós trabalhamos com o Lúcio para a gente poder, porque acho que ficou baixo, o pessoal pode não entender. Ele está perguntando como é que é o relacionamento agora sem o Alexandre Matos. A gente conseguiu ouvir, não sei se vocês conseguiram, estar muito baixinho. E aí acontece, ele quer saber como é que está esse movimento entre ele, Lúcio e os scouts. E aí ele vai responder agora. Isso aí. De que chegamos, porque a gente chegou e uma mudança apenas chegou 7 meses atrás. Com Lúcio já temos uma relação. É um cara que transmite
que ama mucho Vasco. Entonces, él es el que empuja para que nos trabajemos. Tenemos una relación directa tanto con él como los de scouting ahora y sí, queremos lo mejor para Vasco. Tenemos línea directa con Lucio y estamos muy confiantes, como falei anteriormente, que a gente va a llegar. Mumu, vou trazer um pouco... Sabe, cara, vamos lá. Você vê que o cara evita até falar o nome do Alexandre Matos. Sim. E tá incluso na pergunta Alexandre Matos. Tá. O cara deve ter feito muita, com todo respeito, a gente nunca gosta de atingir CPF, mas deve ter feito muita coisa que tanto a família Dias quanto, né, o Lúcio não gostou de jeito nenhum, cara. Porque até o nome não estão citando do homem, né? Sim. E sabe o que a gente... Cara, eu sempre observo as entrevistas da seguinte forma. Eu vejo ela no ato que eu tô vendo e depois eu paro para ouvir ela novamente. Que aí você consegue extrair mais coisas. Tem algo que ele diz interessante aí, né? Ele fala ali, ó, assim, ó, a relação com o Lúcio é ótima. Ele ama o Vasco, né? E a relação... E aí ele bota aqui, ó. Hoje nós temos uma relação com uma linha direta com o Lúcio. Direta. Isso está me parecendo o quê? Eu entregava o nome para o Alexandre Matos, mas essa linha ela era interrompida. Ou ela não se fazia curvas, né? Ela fazia curvas, se demorava a chegar. E aí teve o relato, a gente sabe aí, né? Depois que foi tudo exposto aí, que teve uma situação em relação a isso. Então, tipo assim, ele deixa bem claro, hoje a gente tem uma linha direta. Então, é sempre importante, até você estar do outro lado nos assistindo, se você viu uma entrevista, ainda mais do Ramon e também do Emiliano, que acaba falando ali, né, um espanhol, né, e tal, às vezes você não consegue compreender, para ouvir uma, duas vezes, que você vai conseguir destacar algumas situações. E essa é uma parte que eu consegui destacar mesmo, eu escutei a primeira vez, e na segunda eu consegui ter uma leitura melhor. Ele deixou bem claro, hoje nós temos uma linha direta com o Lúcio. Então, tipo assim, hoje a gente tem uma linha com ele, juntamente com os scouts, que ele falou anteriormente, e assim, a gente tem uma esperança, né? A gente está numa esperança muito grande de chegar contratações, e eu creio que ele ainda tem esperança para essa janela doméstica. Eu sei que seria ideal o Vasco guardar, de certa forma, recursos para contratar no meio do ano, que aí sim é aquela janela importante, onde a gente consegue, de certa forma, fazer bons valores, bons jogadores, igual foi no ano passado, mas é aquele negócio também, se o mercado te dá uma opção nessa janela doméstica, se for interessante, o Vasco tem que ir sim ao mercado contratar. É isso daí. Vamos dar sequência aqui, então. Próxima pergunta. Gabriel, você citou durante a sua fala essa questão da relação com os scouts, o Vasco nesse momento não tem um diretoria executiva, mas ainda assim está no mercado. Foi aventada a possibilidade do Ramon virar diretor e você treinador. Você confirma isso? Não confirma? E o segundo, você citou o time, o Paier, ele é um dos principais camisas 10 do futebol brasileiro, sendo que com o Ramon ele atua muito pelo lado esquerdo, mais como ponta esquerda, porque como nós estamos mais habituados no Brasil, ver um camisa 10 mais centralizado. Poderia explicar um pouco para a gente essa questão, a possibilidade de jogar mais por dentro ou não? La primera pregunta que você falou Ramón va a seguir siendo entrenador, va a seguir siendo auxiliar. Y usted tiene que ver las estadísticas, cuántas bolas toca Dimi adentro y cuántas bolas toca afuera. Que para recuperación Dimi tenga que ocupar un cierto espacio determinado tácticamente, mas él tiene libertad total para jugar donde él quiera de mitad para frente. Entonces, acho que no es eso. No sé, que las estadísticas marcan que él fue uno de los mayores asistidores y siempre por el lado derecho y el lado izquierdo, por todos lados, ¿no? Nunca fixamos a Dimi en un solo espacio. Él, cuando nós tenemos la bola, él tiene libertad absoluta para jugar donde él quiere. Então, acho que respondi sua pergunta. E vamos nessa daí. Cara, essa aí foi a pergunta. O Diego, né? Diego no futebol fez a pergunta, e acho que foi uma das perguntas que ele respondeu mais igual no futebol, a gente tem aquela gíria, ele deu carrinho, né? Foi na canela. Primeiro que o Diego pergunta sobre se
havia uma possibilidade, né? Tem muita gente falando, a gente até comentou aqui também algumas vezes, algumas lives nossas já, né, de uma possibilidade de o Ramon assumir esse cargo de executivo. Ele disse que não, o Ramon iria se manter como técnico e ele como auxiliar, que isso não tem possibilidade de acontecer. Até aí tranquilo, aí ele vai perguntar sobre o Dimitri Payet, né? Porque realmente o Dimitri Payet, de vez em quando a gente vê ele muito pela esquerda, e querendo ou não, quando ele joga aberto pela esquerda, a gente vê a dificuldade que ele tem de fechar as linhas e a gente perde realmente o potencial dele pelo centro do campo. Só que aí ele chegou no carrinho, ó, você tem que olhar quantas vezes ele toca a bola por dentro do que por fora. E ele deve ter esses números, e com certeza o Payet vai muito mais por dentro do que por fora do campo. Para ele poder dar essa resposta, automaticamente ele já tem isso em mente, que o Payet joga muito mais por dentro. Mas eu entendi a pergunta do Diego, foi pertinente a pergunta dele, né, para poder entender, porque realmente às vezes eu mesmo critico quando o Payet acaba indo um pouco para fora, para a esquerda, para jogar, que eu acho que ele perde muito, a gente perde muito com o Payet por fora, mas assim, ele deu aquele carrinho maroto, né? Diego deixou a canela na frente, ele, ó, toma. Deu uma de Júnior Baiano, foi direto na canela. É isso aí, é desse jeito. Vamos lá, para a próxima aqui, então. Juliano, boa tarde. No passado, mais ou menos nessa época, o Vasco também teve período sem jogos. Em Campeonato Carioca do Brasileiro. Na época, o técnico disse que poderia ser uma vantagem para o Vasco no início do campeonato. O Vasco, de fato, foi o campeonato dos primeiros jogos, mas depois teve uma queda. Esse ano, você acredita também que o fato do Vasco não estar jogando nessa véspera do Terceirão pode colocar a equipe em vantagem fisicamente diante dos adversários que estão fazendo Libertadores, Sul-Americana, pelo menos nesse início do campeonato, pode ser algo diferencial positivo do Vasco? Vuelvo a falar ahí porque están siempre con las mismas preguntas de lo que aconteció el año pasado con lo que acontece ahora. Es otro Vasco. Es otro Vasco. Tengo otra. Venimos de salir séptimo en el Brasileirão, porque salimos séptimo de que a gente llegó. No podemos siempre hablar con lo que aconteció el año pasado con lo que acontece ahora. Como que acabó esa parte. A gente tiene otro time, otra estructura. Vasco está creciendo medianamente, no porque el año pasado aconteció, va a acontecer este año también. No es así. Y la ventaja física no es, y ahora también va a ser productiva, país. Estamos cansados de que se siga otra vez, que no, lo que aconteció el año pasado va a acontecer. Cuando jugamos juego de Copa Brasil también parecía que había algo que iba a acontecer, lo que aconteció el año pasado. No aconteció. Entonces tenemos que tellar un poco. Hoy el nuevo Vasco, hay otra estructura, otro chimi. Tenemos que mejorar un montón más estamos mejorando a poco. Entonces, contestando la pregunta que vos me física, sí, hallo que es productivo para la parte física y para tratar de afinar un par de cosas que a gente quiere hacer, y va a ser muy productivo. Esperemos arrancar bien el Brasileirão, estamos muy confiantes. Pero que va a acontecer, vamos a tener tormenta, vamos a errar otra vez, porque es normal de errar. No justifica lo que aconteció el otro día, porque eso fue como cuerpo técnico, hallo que fue una de las peores cosas que hicimos, y estamos muy dolidos con eso. E botar a cara quando a gente erra, tem que reconhecer que errou. É assim. Mumbo. Aí, mais uma vez, ele entrou com as duas solas. Eu não consigo identificar desculpa o profissional, tá? Agora eu não consigo identificar, mas deu para ouvir a pergunta. Também não. Mas aí eu não conseguia, peço até perdão aqui, porque eu gosto sempre de pontuar as pessoas. Assim, mais uma vez ele deu aquele carrinho, né? É muito do que ele anteriormente, em duas perguntas anteriores, ele falou que, cara, existe um novo Vasco. É um novo Vasco. Né? Não é anteriormente apenas, não, cara. Já vem falando isso aí já tem um tempinho. Não, sim, eu tô falando nesse react aqui, no caso dessa entrevista. Nessa entrevista. Sim, isso, okay. Ele falou há duas perguntas atrás sobre um novo Vasco e tal, essas coisas todas. E aí, cara, nessas horas é bom também ter um tato de entender, pô, vou perguntar sobre isso, uma situação mais tarde. Ou quando for fazer essa comparação, tentar conjecturar algo um pouco para ele poder entrar no entendimento dele. Tipo assim, foi o que eu falei no início desse react que a gente fez lá atrás, eu falei sobre que o Vasco tinha ficado num período parecido com o Barbieri, lembra? Mas essa pergunta que foi feita foi basicamente em cima disso que eu comentei lá atrás. Só que negócio, né, cara? O cara também tá ali todo dia. Toda vez que a gente vai lá perguntar, você vai perguntar pro cara sobre o que passou. E outra, sabe o que incomoda muito uma comissão técnica que tá no clube atual?
é você comparar o trabalho dele com algo que não era dele. Um outro. E é basicamente isso que ele quis deixar ali. Tipo assim, o que passou, não estava aqui. Tipo assim, o que foi feito na gestão anterior, no técnico anterior, na mentalidade dele, é para se observar, é claro, porque é algo que se passou, mas é importante ver os erros. E eles, com certeza, quando chegaram no Vasco, olharam alguns jogos do Barbieri, viram bastante erros. Só que é aquele negócio, não tem que ficar preso àquilo. É isso que ele quer deixar. Eu não tenho que ficar preso àquela situação, né? Na mentalidade dele, ele não quer comparação. Tipo assim, ele não quer comparação com aquele time. É claro que ele tá falou, certo, pô. Vamos errar. Tu ele falando, vamos errar. Ele falou aqui, ó, ele entende que o maior erro deles foi, e ele tá de novo falando do jogo do Nova Iguaçu, os 2 jogos, que o maior erro que eles fizeram no Vasco até agora foi essa situação do jogo do Nova Iguaçu. Então, tipo assim, cara, é aquele negócio, tentar a gente meio que equilibrar as perguntas, porque é a segunda que ele entra de carrinho, entendeu? Então tem que ficar ligado. Não deixa a canela livre, não. E é aquilo, né, cara? O cara já vem falando bastante tempo aí sobre que é outro Vasco. Outro Vasco. Errou, vai errar, mas é outro Vasco. Vamos dar sequência aqui. Aí a pergunta do amigo a gente não consegue escutar. Essa é a pergunta do Eduardo, do Analisa Vasco, que eu estou conseguindo observar ali, mas a pergunta a gente não consegue identificar. Eu tentei aumentar aqui. Que la torcida fique mal, porque acho que no podía acontecer lo que aconteció. Fue culpa de nós y nos hacemos cargo de eso. Y el grupo está muy fechado, falé, porque después de lo que vimos el año pasado, ahí pasamos dificultad de verdad. Porque a gente ganhava y no podía salir nunca, y empatábamos y parecía que no podíamos perder, no podíamos empatar, y era inhumano lo que a gente vivió. Entonces nosotros estamos acostumbrados a esa dificultad, que a veces en una semana vos ese Guardiola y a la otra semana vos ese... Y lo mismo acontece con Chimi. Chimi está preparado para eso. Y la unión de acá adentro son de las cosas más bonitas que a gente le tocó vivir en esta profesión. Porque vivimos tanta dificultad el año pasado que aconteció que no solo nosotros sufríamos, sino las familias. Entonces acá adentro hay un grupo muy unido. Va a acontecer que erremos, que estemos mal, que la torcida pique chachada con nosotros, mas nosotros acá adentro tenemos que seguir trabajando y estamos muy confiantes y muy unidos entre nosotros. Tenemos problemas, los problemas los solucionamos acá y continuamos, porque en cualquier familia hay problemas, en cualquier familia hay discusión. Somos 30, más el staff, todos, como somos como 60 personas acá adentro. Y es normal, mas todo se soluciona acá, y acá Vasco es familia. Eso de que llegamos nosotros, votamos con eso y sufrimos juntos, disfrutamos juntos. Es así. Humor, família Dias, agora o Vasco se tornou, desde que eles chegaram, uma família, a família Dias, né? E aí, cara? A característica do Vasco é de família, né? É bom a gente também deixar claro que isso aí é uma característica nossa, né? Você vê que qualquer jogador que chega no Vasco, independente da dificuldade de salário, tudo, né? Sempre fala, cara, trabalhar no Vasco é prazeroso, o funcionário trabalha com muita vontade, trata com carinho absurdo. Então, o Vasco é uma família antes dos dias chegar. Só que isso aí, se você tiver ali um cara que é bom gestor, essa família tem a tendência de aumentar, de crescer. E o que deu para entender, assim, pela resposta dele, é que o Eduardo ele acabou também questionando ali alguma coisa em relação ao passado. Mas você já pode ver que a pergunta foi diferente, não foi uma canelada nele. Porque eu não sei, eu não consegui escutar o teor da pergunta, mas aparentemente, por Emiliano Dias, foi uma pergunta que ele entendeu que teve algum ponto ali interessante. Foi pertinente, né, cara? Isso. Então, assim, não querendo desmerecer o outro amigo, que eu não sei o nome, claro. Pelo amor de Deus, aqui, que eu não sou seu sommelier de pergunta, tá? Mas, tipo assim, vamos deixar isso bem claro. Mas, tipo assim, deu para ver que ele perguntou alguma coisa questionando em relação ao jogo do Nova Iguaçu, que ele fala, não, aquilo ali foi um erro nosso, e ele, mais uma vez, reconhece. Mas vamos que vamos para outra pergunta. É isso daí. Eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é sobre o que começou ali com o Paia, né? Que já está fazendo tudo. E a comunicação que vocês ficaram. Fofocando, né? Quer saber o que ele foi com o Paia. E
o pedido seria um recado aí para o torcedor que está ouvindo, colega da então, o que o torcedor pode esperar do Vasco durante essa temporada? Con Dimi yo falo inglés, él también, entonces nos comunicamos directamente en inglés. No, ahí estamos, una reseña, solo hablando de la vida, no estamos hablando de nada en puntual. Y al torcedor, a gente nunca prometió títulos, nunca prometíamos que íbamos a brigar hasta el fin de todos. Lo que aconteció el otro día no es normal, vamos a brigar hasta donde tengamos nuestra posibilidad. Hay que saber que tanto el cuerpo técnico como Lucio, como todo lo que estamos acá adentro, y sobre todo los jugadores van a dar la vida por bajo. Como aconteció el año pasado, que dio hasta el último minuto, hicimos historia, porque no, de 9 puntos para acá era muy difícil, lo daban por rebañado y ellos fueron lo que hicieron. Y tiene que tener confianza que Uchimi, con dificultad que tenga que tener, va a dar la vida hasta el último momento. Entonces, eso es lo que nosotros nos hizo ficar en Vasco por el grupo que tiene, y ese es el mensaje para el torcedor, que acredite hasta el fin, como siempre. ¿Vale? Acredite até o fim, né, disse aí o nosso treinador, o Emiliano, treinador não, né, auxiliar de treinador Emiliano Dias. Tá antecipando as pautas. Ainda não, né, ainda não. Cara, mas e aí? Essa daí foi bem interessante, né? Uma parte lá que ele estava conversando com o Dimitri Payet, porque é uma resenha deles ali, mas em que ele pegou e falou que desde o início nunca prometeu título, que prometeu que iria brigar até o fim, e isso é verdade, não tem como mentir, e botou aí pro torcedor novamente acreditar no trabalho, acreditar na equipe, nos jogadores, e isso é legal, né, o Mumu? O treinador simplesmente com seu pé no chão, sabendo a limitação do seu elenco e que vai brigar por coisas. Se vai conseguir uma pré-Libertadores, não sabemos, só o futuro vai dizer. Se vai ser uma Sul-Americana, só o futuro vai dizer. Se vai conseguir beliscar aí um bom posicionamento na Copa do Brasil, só o futuro vai dizer. E o título a mesma coisa, só o futuro vai dizer, né? É importante, né? É importante, assim, o que eu gostei da entrevista deles e que me chama a atenção na característica do pai, né, Ramon, e do filho, né, o Emiliano, é que, independente do momento, eles vão colocar a cara, né? Ele vem ali, reconhece, sabe que errou contra o Nova Iguaçu, a torcida cobrou bastante isso, né? A gente veio falando isso durante a semana, na semana ali, nos 2 jogos, o quanto era importante a escalação e o que foi feito. A gente, né, o Bruno Murito trouxe a informação muito bem, né? Trouxe ali a escalação antecipada e realmente bateu aquela escalação que a gente nunca imaginou que poderia acontecer com o Prachedes ali no meio e tal, mas a vida que segue. Importante, ele reconheceu, sabe onde está o erro, e cara, essa é a virtude da vida. Se você reconhece que está errado, sabe onde está o erro e corrige, cara, de fato, o trabalho vai te pagar. E isso é uma das falas que eles sempre comentam, né, durante as entrevistas. Ele, cara, o trabalho vai pagar. E se o trabalho for bem feito, ele vai te pagar bem. Então, assim, eu espero que, né, o torcedor continue confiando. A gente sabe que é difícil chegar aqui, pedir para o torcedor ter calma, tranquilidade. Eu sei que o processo eu sei que o processo é dolorido, né? Eu também estou dentro desse processo, porque muitas vezes a gente está aqui criando conteúdo e as pessoas, mas vocês estão confortáveis. Não, cara. Eu acho que, assim, eu entendo o torcedor que está em casa chateado, mas pensa, aí eu vou trazer para o nosso lado, pensa, você vir aqui todo dia fazer conteúdo e tu chateado igualmente você dentro de casa, boladão com o Vasco da Gama. Tem dia que não dá vontade de vir, velho. Mas a gente tá aqui porque a gente tem um compromisso e porque a gente ama falar do nosso clube, entendeu? Então, tipo assim, é importante botar a cara quando tá bom, mas quando tá ruim também é importante se posicionar para você, de certa forma, fazer com que a família continue unida, mesmo na dor. Isso aí, eu diria até, o Mumu, que é muito mais importante quando não está dando certo, para a gente tentar aqui esclarecer pontos para a audiência, né? A nossa audiência e a galera que vem vindo. E graças a Deus o canal tá crescendo, tá tendo aí sempre novos inscritos, 50, 100, dependendo do dia e por dia. É um compromisso que a gente tem, tá, galera? É um compromisso nosso aí. Quando a gente fala que é pra vocês e por vocês, isso daí virou um mantra do canal. Não é clichê, né? Não. Virou um mantra do canal. É pra vocês e por vocês, sim. Independente, faça chuva ou faça sol, a gente tá aqui sempre botando a cara
trazendo conteúdo, debatendo e botando nossa visão. E lembrando que a gente sempre fala, não apenas pegue a nossa visão, pegue o contexto, leia a matéria, forme uma opinião sobre o assunto e se quiser debater diante do chat aí, é de boa, a gente aceita de boa, desde que haja o respeito também. Mumu, então fica assim, cara, vou te aguardar às 12 horas lá no Almoça Vasco, né? E hoje é apenas terça-feira, né, irmão? Amanhã tem mais, cara. Amanhã tem um negocinho aí, filhote. Mas isso daí a gente vai falar no decorrer do dia de hoje. Tamo junto, meu irmão. Até mais. Tamo junto, Digão. Um bom final de dia pra vocês. Vou agora tomar aquele café maroto. Daqui a pouco puxar o filhão na escola. Vai comer aquele croissant? Vai comer aquele croissant? Em homenagem ao Paiê, né? Depois ao Jimmy, vou buscar... Ao Jimmy, por favor, respeite. Ao Jimmy. Aí vou buscar meu filho, vou chegar atrasado no Almoça Vasco, que é de lei, porque o filho sai agarrado com o Almoça Vasco, não tem jeito. Mas a gente vai estar aqui para poder falar aí mais de Vasco da Gama. Tamo junto, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho, às 12 horas, no Almoça Vasco. Tamo juntas, galera. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, aproveita este momento, deixa seu like, compartilhe o link aí pros seus grupos, pros seus amigos vascaínos, e quem não é inscrito, se inscreva aí, que a meta até o final do mês que vem 35k, a gente já tá com 33.500 e blau, né? Então, dá essa moral pra gente aí. Beleza? Até meio-dia, aguardo todos vocês. Abraço, valeu! Pintou informação.